A história de Jonas, que é engolido pelo peixe, é real ou não? O que vocês acham? É real. Por quê? Se não fosse real, nosso Senhor Jesus não teria citado essa passagem como uma história verdadeira. Nosso Senhor cita a história de Jonas como algo que aconteceu e como exemplo para aquele povo que não se convertia. Qual é o tema central desse evangelho de hoje? A conversão do coração. Jesus começa falando de que aquela geração é uma geração má. É forte essa palavra. No nosso linguajar, talvez Jesus iria falar: esta geração, este meu povo não presta, porque não quer se converter. Pensem bem, Jonas, que era um profeta de Deus, recebeu uma missão: vai a Nínive e anuncia para aquele povo, se esse povo não se converter, eles serão destruídos. Jonas reluta: Senhor, eu não quero fazer isso. Ele entra no barco e casca fora, porque ele não queria fazer isso. Por quê? Ele considerava aquele povo digno do castigo de Deus. Jonas queria que aquele povo fosse destruído pelos seus pecados. Jonas entra no barco, Deus manda uma tempestade, e aqueles marinheiros pensam, na cultura pagã, são os deuses que estão enfurecidos, é o mar que está enfurecido, talvez seja culpa deste homem que aqui entrou. Então o que fazem? Jogam Jonas no mar. Não diz uma baleia, mas um grande peixe engole Jonas, e ele fica 3 dias e 3 noites. Então o peixe, no tempo determinado por Deus, o libera, e onde ele está agora? Em Nínive. E ele percebe, então não tem como fugir, né? Deus quer que eu faça isso. E ele começa a atravessar a cidade. Essa cidade era tão grande que deveriam ser necessários 3 dias a pé para se cruzar. Mas bastou que por um dia, ao anúncio da pregação dele, um dia dizendo: olha, convertei-vos, mudai de vossas vidas, mudai as vossas ações. Bastou isso e o povo entendeu a mensagem, incrível que pareça. O rei, com todo o seu povo, lançou um decreto para que todos se vestissem de saco, cobrissem de cinzas e começassem um grande jejum na cidade, para que Deus tivesse piedade daquele povo. Até os animais, quando escutamos na primeira leitura, até os animais tiveram que fazer jejum. No versículo 7 da primeira leitura: homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar a sua ira, e assim não venhamos a perecer. Aquele povo escutou o recado, se converteu, e muito provavelmente todos perseveraram e foram salvos. E agora Jesus traz essa história para o momento que ele está vivendo. Interessante a ligação da primeira leitura com o evangelho. Jesus disse: olha, aquele povo escutou Jonas, o sinal dele, e se converteu, mas está aqui alguém que é maior do que Jonas. E o que aquele povo faz? Os judeus na época de Jesus, na sua grande maioria, dizem não à graça. E aqui entendemos aquela distinção de pecado de maldade e pecado de fraqueza. O que é o pecado de maldade? É quando nós nos acostumamos com um pecado e fazemos dele um plano de vida. É quando percebemos em nós inclinações, desejos e pecados e nos entregamos a ele, desistimos de lutar. Este é o pecado de maldade, quando nós queremos e buscamos o mal por própria leviandade de nossa parte, quando temos diante de nós o caminho da vida, quando sabemos exatamente o que devemos fazer para sermos santos e conscientemente e livremente escolhemos o mal, tendo tudo o que é necessário para sermos salvos.
Este foi aquele povo que estava diante de Jesus. Jesus estava dizendo com todas as palavras: eu sou o Messias, eu sou o enviado, eu sou o Salvador. E o que eles fizeram? Negaram a Cristo, como continuam negando até os tempos de hoje. Por isso Jesus fala essa palavra tão forte: geração má, nenhum sinal será dado. Aquele povo queria e tentava Jesus, e ficaram fazendo isso até o último momento. Mestre, nos mostra um sinal de que você é o Messias? Faça para nós algum milagre. Quando Jesus é entregue nas mãos dos romanos para ser crucificado, novamente, só que agora com sarcasmo, com ironia, dizendo, quando Jesus estava na cruz: se és filho de Deus, desce daí da cruz. Há muitos salvou e agora não pode salvar a si mesmo. Olha só o sarcasmo, a maldade nas palavras. Este é o coração, irmão, que aceita o pecado na vida. Todos nós somos pecadores. Ser homem, ser humano neste mundo é sinônimo de ser pecador. Mas uma coisa é sabermos que somos pecador, e outra coisa é aceitarmos o pecado de braços abertos. Irmãos, estamos neste mundo, e neste mundo cabe a nós uma batalha, uma luta. Primeiro contra nós mesmos. Nós não podemos esquecer disso. Por mais que tenhamos inimigos em nossa vida, por mais que apareçam pessoas contra nós, a pessoa que mais pode prejudicar é você mesmo, e não é a primeira vez que eu falo isso aqui, e não será a última, porque isso tem que estar bem gravado em nós. Quem mais nos prejudica somos nós. Por isso somos chamados nesse tempo da quaresma, e a palavra que precisa estar estampada em todos os lugares, precisa estar numa faixa bem grande: convertei-vos. Este é o tema da quaresma, e para esta conversão Deus nos oferece os meios. O que aquele povo fez como amostra, como prova para Deus que eles estavam arrependidos dos seus pecados? O que os ninivitas fizeram, também por ordem do rei? Jejuaram. O jejum é uma maneira de mostrarmos que estamos empenhados nessa batalha, que não nos entregamos ao pecado e queremos usar dos meios todos necessários para vencermos. Antigamente, muito tempo atrás, o jejum da quaresma começava na quarta-feira de cinzas e ia até sexta-feira da paixão. Era muito mais intenso. Agora, claro, por muitos motivos e razoáveis, a igreja prescreveu apenas na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão o jejum. E a abstinência de carne, obviamente, na quarta-feira de cinzas e todas as sextas-feiras do ano. Irmãos, para que isso? Para que nos voltemos para Deus, para que nos afastemos do mau caminho e de nossas práticas perversas, para que Deus talvez volte atrás. Interessante o termo em que o profeta Jonas se utiliza aqui na escrita da sua profecia. Deus talvez volte atrás. Interessante. Por que talvez? Porque não significa que você rezando, que você pedindo a graça que você está pedindo, inclusive no cerco de Jericó, não necessariamente Deus vai conceder. Sabiam disso? Deus não é obrigado a te ouvir. Deus não é obrigado a fazer o que você pede. Deus não é um brinquedinho. Deus não é um amiguinho seu. Ele é o seu Senhor e Salvador, e se Ele quiser, Ele vai te dar a graça, mas segundo a vontade dEle, não a sua. A nossa vontade, irmãos, deve se conformar à dEle, até quando pedimos uma graça. Mas uma coisa é certa, e Deus quer nos dar, com certeza, é um coração novo, uma mente livre, uma alma purificada dos pecados. Isto com certeza Ele quer nos dar, um coração convertido ao Senhor. Versículo 10: vendo Deus as suas obras de conversão,
e não palavras de conversão, e não pensamentos de conversão. Quantas pessoas enchem a boca para falar: não, eu amo a Deus, eu amo o nosso Senhor Jesus Cristo, mas não pratico religião nenhuma, não vou à missa, não faço nenhuma obra de caridade. Eu amo a Deus, o Deus da abstração, o Deus distante, o Deus longe, que está lá e eu aqui. É muito fácil amar a Deus assim. Mas, irmãos, o nosso amor a Deus e a nossa conversão se realiza em obras. E o jejum que nos é previsto pela igreja é uma obra de conversão, é uma forma de manifestarmos em nós, no nosso corpo, um desejo de vencermos em nós as más inclinações, os nossos vícios, as concupiscências que habitam dentro de nós. E o padre explorou bastante isso na missa de domingo, vendo Deus as suas obras de conversão, e que os ninivitas se afastaram do mau caminho. Deus se compadeceu e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer e não fez. É muito forte esse evento, irmãos. Um castigo estava sobre Nínive. Nínive seria destruída, mas aquele povo se converteu e Deus deu uma segunda chance. Isso não aconteceu com Sodoma e Gomorra, que na época, lá atrás, no Antigo Testamento, foi destruída. Por que foi destruída Sodoma e Gomorra? A palavra de Deus diz que naquele lugar eram praticados pecados abomináveis. Na cultura pagã, e quando falamos aqui de que aquele povo se afastou das práticas perversas, é difícil a gente imaginar isso, mas só para vocês entenderem o que os pagãos faziam. E entendemos aqui o motivo de Deus ser tão rígido com o povo judeu, inclusive na época das guerras, de não fazer sobrar nenhuma pessoa. Sabe o que aquele povo fazia com as crianças? Ofereciam em sacrifício ao deus Moloque. Eles ofereciam crianças vivas em sacrifício aos deuses. Não se espantem, porque no Brasil acontecia o mesmo, e existem tribos que fazem o mesmo. Quando os portugueses chegaram no Brasil, não eram todas as tribos. Não quero que com isso vocês sintam raiva dos índios, pelo amor de Deus, não é isso. Mas não podemos negar que existiram, porque essas culturas pagãs, esse povo abandonado, sem Deus, resta isso. O que eles faziam, e os portugueses se espantaram com isso, havia duas práticas. Primeiro, do canibalismo, e a segunda prática era o sacrifício de crianças. Isso é uma coisa que não é muito falada, né? Mas muitos devem saber também, que na Amazonas ainda existem tribos que praticam o enterro de crianças vivas. Por quê? Quando uma criança nasce, ou gêmeas, ou com alguma deficiência, a criança é enterrada viva. Isso é uma coisa muito pesada, para mostrar como era a cultura dos povos pagãos, e se não tomarmos cuidado, este paganismo pode retornar em nossas vidas, em nossas casas. Por isso temos que estar atentos, irmãos. A conversão é algo radical mesmo. Não tenhamos medo de nos tornarmos os bitolados. Eu lembro que quando comecei o meu processo de conversão, é muito difícil falar quando eu me converti, porque isso nunca acontece 100%, porque a conversão se dá em duas etapas. A conversão, ela começa quando você vê o caminho e decide trilhar ele. E a segunda conversão, dizia Santo Agostinho, é quando entramos no caminho e começamos a mudar a nossa vida e os nossos hábitos. Pois então, quando eu iniciei a minha primeira conversão, quando eu me encontrei com Deus e percebi que eu não podia aceitar o pecado como plano de vida, o que eu comecei a fazer? Nada de tão extraordinário, nada do que vocês, todos nós fazemos hoje. Eu comecei a missa, comecei a me confessar semanalmente, comecei a ler a Bíblia, comecei a rezar o terço.
O que me disseram? Que bitolado você é. Você é muito bitolado. Irmãos, é isso que iremos escutar. Mas o que importa? O que importa é o julgamento das pessoas. Se o que Deus fala e pensa é o que vale para nós. Irmãos, este é um tempo muito forte. Como disse na quarta-feira de cinzas, talvez seja de fato a nossa última quaresma. Como está a disposição do nosso coração? O que fazemos aqui nesse cerco de Jericó deve também fazer parte da nossa vida. Uma busca mais intensa em amar a Jesus eucarístico, uma busca mais intensa em se aproximar do Senhor no altar. Quantas confissões, graças a Deus, todos os dias. Por que não estendermos este nosso amor, este nosso zelo, esta nossa intensidade na oração também por todo o tempo quaresmal e por toda a nossa vida? Afinal, o que está em jogo? A nossa salvação. Trabalhai pela vossa salvação, com temor e tremor. É isso que está escrito na carta de São Paulo. Temos que trabalhar, irmãos, porque se não nos salvarmos, como salvaremos as pessoas ao nosso redor? É o santo egoísmo, quando você deseja a sua salvação. Eu quero salvar minha família, eu quero salvar meu esposo, eu quero salvar meus colegas de faculdade, de escola. Mas e você? Como está a sua alma? Peçamos a Deus, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, que assim como aqueles ninivitas, possamos praticar obras de conversão, nos afastarmos dos nossos maus caminhos e abraçarmos a vida de santidade que Deus deseja de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.